canal não é de opinião nem de futebol, né? Mas é sobre educação. E o que aconteceu tem tudo a ver com educação, gente. Solta a vinheta pro caso do Vini Júnior. Cantei a música do João, nada a ver. Fala, meus pelo como é que vocês estão? Espero que bem, professor Luiz aqui, molecada, minha ganguete, minhas queridas, meus queridos, todo mundo, geral. Que vergonha, hein? Roubaram a bola de ouro do Vinícius Júnior lá, ele. Não dá, né, gente? O Rodri, bom jogador. Não vou passar pano pra esse vacilão, não, tá? Mas, sim, bom jogador, grande jogador, muitas conquistas. Não chegou aos pés do que o Vini fez. Tinha que ter ganhado na retrasada, quando já fizeram merda. Mas tirar a bola de ouro do Vini Júnior pelo futebol em campo, impossível. Impossível. A avaliação é o recorte da temporada passada. Impossível tirar a bola de ouro do moleque. Aí vamos entrar nos porquês, né? Só tem um porquê. Todo mundo sabe qual é. Ah, mas a bola de ouro já foi dada pra outros jogadores negros. Sim, é verdade. Inclusive o cara lá que tava entregando o prêmio, não é isso? O primeiro jogador africano a receber o prêmio. Mas há nenhum que se levantou contra o racismo. Há nenhum que cravou a mão e ergueu. Porque esses só são lembrados e relembrados lá na frente na história. Olha o que fizeram com a Aranha aqui no Brasil. Que teve a mesma postura que o Vini teve. De ir lá e falar, mano, tá me tirando? Não vai ter jogo com racista. E incomoda. Incomoda porque mexe em estruturas que estão, ó, há muito tempo. A Espanha tudo é racista. O europeu não é, mas foram eles que inventaram essa merda. Foram eles que inventaram a superioridade do povo branco em relação a todas as outras etnias, a todos os outros povos, pra assim impor suas morais, suas ideias, suas políticas, na base da força, na base da conquista, né? Que nada mais é do que a invasão e o extermínio das pessoas, das culturas, da vida, tudo pra defender uma hegemonia de poder. A gente sabe como é que é. Inventar isso aí, por isso que todas as etnias sofrem com racismo. Menos branco, gente, porque inventou isso. E aí vamos lá, né? Porque a gente, infelizmente, precisa falar disso. O racismo, gente, não é só você chamar um preto de macaco. A homofobia não é só você atacar uma pessoa que é gay, que é lésbica, uma pessoa trans. Ah, mas eu não ofendo, eu só não quero perto. Isso também é o preconceito. Um preconceito construído e enraizado na nossa sociedade desde sempre. Desde sempre. E que não se falava, não se via como um problema até anos atrás. Você tirar a identidade do seu amigo e transformar ele no... Meu amigo preto, pô. Eu tenho amigo preto, pô. Você tirar a identidade de uma pessoa que trabalha pra você... Mas eu tenho funcionário negro. Tenho funcionário asiático, eu não tenho preconceito. Você já está participando da manutenção dessa estrutura racista. Estrutura essa que não permite que essas pessoas cheguem a nenhum tipo de poder ou status, principalmente quando elas falam dessas questões. O que aconteceu com o Vini Júnior acontece todo dia, em todos os empregos da nossa sociedade, em todos os cargos. Nunca me esqueço da escola de inglês que eu deixei um currículo. E eu esqueci de mudar o meu número de telefone. E eu fui lá pedir pra fazer uma alteração no currículo e já tava lá branco de boa aparência. Entende, gente? É uma estrutura social que provoca isso. Que não dá as mesmas oportunidades, que não dá as mesmas chances. Única exclusivamente pela cor da pele, pelo país de origem, pela religião, pela sexualidade, pelo gênero, por tudo que é desculpa esfarrapada. Pra se manter uma violência contra as pessoas, para se manter uma estrutura que impossibilita. E cadê a educação? Nós temos leis nacionais a respeito da obrigatoriedade da educação antirracista dentro das escolas, porque tudo que a gente aprende é de origem europeia, é de história europeia. E as maiores merdas que a gente tem na nossa sociedade são as heranças europeias. Só trouxeram doença, só trouxeram preconceito, aniquilação de pessoas, de culturas, de povos. E aí a gente herda essas coisas e acha que tá tudo certo. E a gente não sabe nada de história africana que foi fundamental para a construção desse país. E a gente não sabe nada dos nossos povos originários que foram exterminados para a construção desse país aqui. E a gente extermina e tira sarro até hoje. E a gente não sabe até hoje. E não se educa para essas questões sociais dentro de escola. E não se educa para essas questões sociais em família. E não se educa socialmente para essas questões. E o resultado vem como esses grandes escândalos com grandes pessoas, mas acontece todo dia com todo mundo, cara. E a gente não é educado sobre isso. Se não era visto como um problema, e na verdade era uma educação que induzia a esse tipo de pensamento, são as pessoas que foram formadas nessa educação que hoje formam as demais pessoas. Que carregam os seus preconceitos e as suas limitações. E que carregam suas falsas verdades para tudo que é canto, de tudo que é jeito, gente. O reflexo tá aí, ó. Não vem falar de comportamento do cara dentro de campo que provoca, que não sei o quê. Todo mundo provoca, e quando a gente reclama de alguém que tá provocando além do limite, reclama, ó lá, estão querendo transformar o futebol em mimizento, pô.
Futebol é provocação. Provocação de eu sou melhor, eu jogo mais bola. Não racismo como provocação. Não homofobia como provocação. E não se tem coragem de se erguer contra isso porque sabe que vai ser... Você tá sendo prejudicado e perseguido e não é bem visto, e as pessoas acham que você tem que se pôr no seu lugar porque você tá falando contra uma estrutura racista. Não só contra pessoas que estão ali te ofendendo diretamente, mas como pessoas que não querem a sua presença, não querem o convívio com você, te consideram menor, inferior, e você vai lá e você tem o direito de esfregar isso na cara de todo mundo. E o problema é você, o problema é a sua revolta em relação a isso, é o seu posicionamento em relação a isso. Olha que podridão educacional, olha que distorção dos valores e da realidade que a gente deveria carregar como ser humano, como humanidade. E aí vem esse babaca desse cara que ganhou. Ai, venceu o futebol. Que futebol? Que na bola o cara jogou mais que todo mundo. Que futebol? O futebol de quem sofre racismo e homofobia tem que ficar quietinho, se escondendo? E não pode falar nada? O futebol onde uma pessoa ser ofendida de macaco é considerado mimimi? Que merda de futebol que é esse? Que um dia foi o único palco possível de ascensão econômica e social para uma pessoa preta dentro do esporte. Que um dia classificou o Brasil como o país do futebol arte por toda a plasticidade e elasticidade que os negros, que a nossa herança africana trouxe para os nossos jogadores. E a gente ainda tem que falar de torcida fazendo canto homofóbico, fazendo canto racista. E não adianta vir falar de Argentina, de Espanha, não. Tá aqui, porque é nossa herança. Foi essa gente que veio aqui, que invadiu, exterminou e que nos formou como sociedade. E que nós defendemos os valores até hoje como sociedade. E que aqui é difícil ter essa percepção, né, gente? Porque a gente é muito misturado. Porque são 50 tons de pele diferentes convivendo junto no mesmo bairro e dando risada e se divertindo. Mas em que bairro? Mas a troco do quê? De que situação social e econômica? De que realidade que a gente finge até hoje que não existe? Um país como o Brasil, que é o país que mais tem pessoas de origem africana depois da África. Um país de maioria da sua população preta. Ou parda, ou como vocês quiserem dizer, mas não branca. Só ousa falar de racismo quando acontece um caso desse, uma parada dessa. De um bagulho que permeia a nossa sociedade o tempo todo, que permeia nossas escolas, nossa educação. Quantos professor preto a gente teve na vida? Quantos professor preto ousam falar sobre negritude dentro da sala de aula, sem que venham meter merdinha ideológica e mimimi e esse monte de porcariada? De pessoas que não só não conseguem entender o conceito, mas o pior, às vezes entendem e concordam. E aí, ó... Aí é só isso o caminho. Porque isso é crime, né, gente? Isso é, em primeiro lugar, crime. O que fizeram com esse garoto, cara, foi criminoso. Um garoto que fez uma escola pra comunidade dele. Um garoto que mete projeto social pra dar chance das pessoas terem a chance que ele teve. Um moleque que aguentou todo tipo de hate e humilhação. Um moleque que arrumam tudo que é desculpa esfarrapada, que não vale pra mais ninguém, só pra ele, só pra não se ajoelharem em frente dele e darem os louros que ele merece. Precisa de educação antirracista dentro das escolas, de educação anti-homofobia, de educação contra a violência de gênero. Precisa parar essa passação de pano pra professor racista, homofóbico, machista, assediador de menor de idade. Parar de achar que essas pessoas, eles viveram num tempo onde tava certo isso. Nunca teve certo isso. E se agora a gente tem espaço pra discutir, pra falar, a gente tem que discutir, falar com muito mais seriedade e profundidade do que a gente sempre fez. E tem que parar de apontar o dedo pra cara de quem sofre e pra revolta que esse sofrimento promove e pra expressão dessa revolta que esse sofrimento... Porque não se compara ação e reação. Reação não haveria necessidade de existir se não houvesse uma ação inicial que provoca isso. O Vini é muito mais bola de ouro fora de campo do que dentro de campo. E não que dentro de campo ele não seja, não mereça, não esteja jogando o fino da bola, porque tá. Independente de como ele tem sido na nossa seleção. Que também não é flor que se cheira a nossa seleção. Muito menos a estrutura que a movimenta. Mas fora de campo esse maluco é gigante. E ele não precisava ser gigante não, gente. Porque ninguém tem obrigação de ficar comprando esse tipo de luta sozinho, não. Ninguém tem obrigação de comprar esse tipo de luta... Porque sabe-se muito bem como é tratado e excluído de tudo na sociedade. Tá aí a maior prova de todos, esfregando na cara de todo mundo essa parte. Aqueles memes. Eu nunca vi, mano, memezinho de Cristiano Ronaldo quando o Messi ganhou, ou de Messi quando o Cristiano ganhou. Nunca vi. No evento oficial, passando, todo mundo já sabia o resultado. Porque só teve um melhor da temporada passada.
E esse cara foi o Vini. Então o que a gente assistiu ontem tá muito além das 4 linhas do futebol. É uma questão estrutural, é uma questão social, é uma questão que passa em branco, literalmente em branco pela educação. Porque é história branca, é argumento branco, é exemplo branco, é herói branco. Até os pretos eles embranquecem no processo para apresentar como branco. E o preto passando em branco na educação, na sociedade, em tudo. Não adianta ser crime, não adianta ser moralmente errado, não adianta porra nenhuma. Continua sendo assim. Isso continua se arrastando. Ou vocês acham que uma camiseta preta da seleção em um jogo comemorativo é o bastante? Ou vocês acham que quando o Real Madrid, que demorou muito pra defender o Vini, vocês acham mesmo que quando o Real Madrid se posiciona nesse caso de não ir ao evento e tal, eles estão pensando só no Vini? Eles estão entendendo o que o Vini tá sendo vítima e a que ponto se chegou isso aí? Não estão, gente. Eles estão olhando pro Real Madrid. Por isso que tudo é muito comedido, é muito cuidadoso. Ah, mas os caras não foram, mas também não tiveram coragem de falar lá. Tomaram do Vini na mão dura. Falaram, mas não falaram. Não falaram os reais motivos que todo mundo sabe quais são. Claro que os jornalistas, as pessoas têm que ser comedidos, têm que tomar... Todo mundo sabe. Ele incomoda porque ele fala do problema, porque ele combate o problema, porque ele virou um símbolo de muita coisa além de um grande futebol. Tem nada a ver com o comportamento dele dentro de campo. Tem nada a ver com a bola que ele joga. Tem a ver com o ódio que essa gente tem de qualquer preto que se posiciona. De qualquer preto que vai a uma luta que é digna. Que é, infelizmente, necessária. E nós que é branquitude, parça, nós só tem que entender e se posicionar ao lado pra lutar junto. É só isso que a gente tem que fazer. É o que cabe a nós nesses casos. Olha, gente, de verdade, viu? Bizarro, tá? Bizarro. A gente precisa de uma educação antirracista. E eu fui. Que bizarro.